Esse problema aqui deveria estar no capítulo 11, porque ele envolve sistemas de medidas. Temos aqui medida de massa, medida monetária e mais essa coisa aqui de desconto. Mas mesmo assim, dá pra gente resolver esse problema só com os conhecimentos que a gente tem até agora. Olha só, Netinho comprou 6 pães que pesaram 300 gramas. Isso custou R$ 1,65. No dia seguinte, ele foi lá e comprou mais pão. Ele comprou 450 gramas. Só que nesse dia, o pão estava com desconto de 20%. Então, como é que a gente pode fazer isso? Olha, se ele está com desconto de 20%, a gente já viu que dar um desconto de 20% é a mesma coisa que multiplicar por qual fração? 4/5. Porque 20% é 20 sobre 100 que é a mesma coisa que 1/5. Então, se você tira 1/5, você está deixando sobrar 4/5. Então, você tirar 20% é a mesma coisa que você multiplicar por 4/5. Então, o preço vai ser multiplicado por 4/5. Olha só, nesse dia aqui, que ele pagou R$ 1,65. Se tivesse desconto nesse dia, quanto que ele teria pago? 1,65 vezes 4/5. Vamos fazer essa continha? Eu posso multiplicar por 0,8. Ou então eu posso multiplicar por 4 e dividir por 5. Vamos tentar fazer assim, multiplicando por 4. Se eu multiplicar isso aqui por 2, vai dar 3,3. 1, vamos fazer logo por 4, né? Não vamos complicar. 1,65 vezes 4, 20 vai 2, 24, 26 vai 2, 4, 6. Isso aqui deu 660. Quantas casas decimais? Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu não tenho nenhuma, então o resultado vai ficar com 2 casas decimais. Agora eu tenho que dividir isso por 5. Vamos dividir por 5. Dividindo por 5. 6 dividindo por 5 dá 1. Resto 1. Vou ter que colocar a vírgula aqui, certo? Só que aqui não tem mais 0, 0, 0. Eu tenho mais casas aqui para baixar. Então aqui, em vez de abaixar 0, vou abaixar 6. 16 dividido por 5 dá 3, resto 1. Agora abaixo 0, 10 dividido por 5 dá 2, resto 0. Então olha só, nesse dia aqui, que ele comprou 300 gramas, que pagou isso, se tivesse com esse desconto nesse primeiro dia, ele não teria pago R$ 1,65, ele teria pago R$ 1,32. Certo? Agora, nesse dia aqui, estava com esse desconto. Só que ele não comprou 300 não, ele comprou 450. 450 é quantas vezes maior do que 300? Se você tem 300, para você chegar com 450, você tem que multiplicar por quanto? Por 1,5? Por 3 meios? Então eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 1,5. Porque esse valor aqui é 1,5 vezes maior que esse. Tá bom, então vou fazer 1,32 vezes 1,5. 1,32 sobre vezes 1,5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, 16, vai 1. 5 vezes 1, 6. Aqui vai dar 2, 3 e 1, somando tudo, 0, 8, 9, 1980. Quantas casas decimais? Se eu tenho 2 casas decimais aqui e aqui uma casa decimal, eu vou ter que tomar então 3 casas decimais. Deu 1,980. 1,980, esse último zero não se coloca, né? 1,98 só. Que sorte, olha aqui, ó, letra A, 1,98. Esse foi o valor pago no segundo dia. Se você achou complicado, olha que nós só usamos aqui frações, números decimais, mas o capítulo 11, ele fala somente sobre esses assuntos, unidades de medida, de massa, unidades monetárias, frações, porcentagens, descontos. Então a gente vai novamente fazer problemas parecidos com esse aqui no capítulo 11. Mas se você olhar bem, já dá para entender o problema só com o conhecimento que a gente tem até agora.
Tudo que eu fiz foi pegar esse número e dar um desconto de 20% através de uma multiplicação por 4/5. E depois eu peguei isso aqui e multipliquei por 1,5 para ficar com esse novo peso aqui e deu o resultado 1,98. Esse aqui é um outro problema que envolve sistemas de medidas que poderia ser dado no capítulo 11. Mas o que o sistema de medidas exige, na verdade, é que você saiba trabalhar com números decimais. É a principal ferramenta para trabalhar com sistemas de medidas, no caso, medidas de comprimento, de área, de capacidade, de peso. O que você precisa saber na verdade, são números decimais, que é o que a gente ensinou aqui. Então vamos ver o problema. Para cercar totalmente um terreno, devem ser construídos 532 metros de muro. Um pedreiro já construiu 70% do muro. Ah, ele já construiu 70%, então quanto está faltando do muro? 30%, né? Só falta 30% para acabar. O que o problema pergunta? Quantos metros ainda faltam para se construir do muro todo? Ah, então falta 30%. Tá faltando 30%. Isso aqui é 30%, né? É 3/10. Que é 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 sobre 10. Falta 30% do comprimento todo do muro. 532,4. Olha, eu posso então fazer o seguinte. Eu posso dividir por 10. Vai dar 53,24. Dividir por 10, tá? Andei uma casa com a vírgula. Agora eu multiplico por 3, que é 3 vezes 10. Então isso aqui vai dar 7, 2, 9 e 1, 5. Duas casas decimais, porque aqui eu tenho duas casas, aqui não tenho casa nenhuma. Então dá isso aqui, 159,72. Que maravilha! É tão bom quando a gente encontra a resposta certa, né? 159,72 metros. Vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui, que caiu na prova do Colégio Militar. Zezinho comprou 2 lápis e 5 canetas e pagou por isso R$ 17,10. Porém, se tivesse comprado 4 lápis e 9 canetas, teria gasto R$ 31. Comprando uma caneta e um lápis, Zezinho pagará um total de... então a gente tem que descobrir qual é o preço do lápis e qual é o preço da caneta. Vamos escrever aqui o que o problema informa. Ele comprou 2 lápis e mais 5 canetas e pagou por isso 17,10. Se ele comprasse 4 lápis mais 9 canetas, teria gasto R$ 31. Olha, isso aqui na verdade é um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. Isso é uma matéria que é dada lá pelo 8º ano. Mas tem como a gente resolver isso aqui sem usar sistema. Na verdade, vamos usar um pouquinho de aritmética. Veja bem, eu quero eliminar esse valor 4L, que é 4 vezes um lápis que aparece aqui. Eu vou pegar essa relação, que é uma equação na verdade, eu vou multiplicar por 2. Se eu tivesse comprado 4 lápis, que é o dobro disso, mais 10 canetas, que é o dobro disso, teria gasto o dobro desse valor aqui, 34,20. Agora, quando a gente compara essas duas relações, a gente vê o seguinte: qual é a diferença entre comprar 4 lápis e 9 canetas e comprar 4 lápis e 10 canetas? Qual é a diferença que tem daqui para cá? É uma caneta a mais. Então, essa diferença de preço que tem aqui, que é R$ 3,20, nada mais é que o preço de uma caneta. Então, com isso, eu já descobri quanto é o preço de uma caneta. Sabendo o preço de uma caneta, eu posso pegar essa informação e jogar aqui, por exemplo, nessa equação. Eu vou ter que 2 lápis mais 5 canetas, no caso 5 canetas, isso aqui vai dar 5 vezes R$ 3,20, vai dar R$16. Então 2 lápis mais 5 canetas é igual a R$ 17,10. Ora, aqui 17,10 para 16 são 1,10 a mais. Esse 1,10 corresponde ao preço de 2 lápis. 2 lápis custam 1,10. Então, com isso eu descobri o preço de um lápis, que é 0,55. É metade de 1,10. Então descobrimos o preço da caneta e o preço do lápis. O que está sendo perguntado?
Comprando uma caneta e um lápis, Zezinho pagará um total de... Então, uma caneta, 3,20, mais um lápis, 0,55. Isso aqui vai dar 3,75. Então, é isso que vai ser pago se ele comprar uma caneta e um lápis. Então, a opção correta, letra B. Essa é uma questão que também caiu na prova do Colégio Militar, mas é uma questão de cálculo direto. André convidou alguns amigos para comemorarem na cantina do colégio seu aniversário. Na confraternização foram consumidos 4 pastéis de R$ 2,25 cada. Vamos anotar então o valor total. R$ 4 pastéis que custaram R$ 2,25 cada. Mais 5 copos de suco a 0,75 cada. Então isso vai custar 5 vezes 0,75. E mais 3 sorvetes a 2,80 cada. André fez questão de pagar a conta toda. Então o valor total da conta foi... Então é só a gente fazer essa continha aqui. 4 vezes R$ 2,25. Isso aqui vai dar R$ 9,00. 5 vezes 0,75. Isso aqui vai dar R$ 3,75. E 3 vezes R$ 2,80, isso vai dar R$ 8,40. Então essas contas aqui não tem nada demais, é só fazer a multiplicação de um número natural por um número decimal, como nós já ensinamos no capítulo. Então o valor total gasto foi, somando aqui, vírgula embaixo de vírgula, isso aqui vai dar 0,5 vai 1, 21,05. Opa! Somei alguma... Ah, sim, somei isso aqui errado. Ó, 9 mais 3,75 mais 8,40. Viu? Você fazer de cabeça às vezes quebra a cara. 5, 7, 4, 11. Vai 1, 10, 21,15. Erramos aqui. É 21,15. Então o valor que foi gasto foi esse aqui. Resposta certa, letra E. Para terminar o capítulo, mais um probleminha que caiu da prova do Colégio Militar. Mamãe foi à feira e comprou 5,5 kg de maçãs e 7 quartos de quilo de peras. O quilo da maçã custava R$ 5,00 e o quilo da pera custava R$ 8,00. Qual foi o valor pago? Então nós vamos multiplicar o peso das maçãs, que seria 2,5 quilos. Você pode deixar como decimal ou pode usar fração. Então vamos fazer isso aqui com decimal. 2,5 vezes o preço do quilo da maçã, R$ 5,00. 2,5 vezes R$ 5,00, isso aqui vai dar R$ 12,50. E comprou ainda 7 quartos de quilos de pera. Vamos deixar esse aqui para variar, fazer com fração. 7 quartos de quilos de pera. O preço de 1 quilo de pera é R$ 8,00. Então aqui 8 vai simplificar com 4, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14,00. O que o problema pede? O valor total gasto. Então isso aqui vai dar 26,50. Resposta certa, letra B. Chegamos então ao final do capítulo 7, é hora de passar para o capítulo 8. Nada disso. Antes disso, você vai estudar o capítulo do livro e fazer os exercícios. São apenas 23 exercícios. Só que esses exercícios têm item A, B, C, D, F, G, H, I, J, certo? Então, na verdade, são muitos exercícios que você tem que fazer para ficar craque nisso. Tem ainda 26 questões de concursos resolvidas e mais 27 questões de concurso com a solução que vocês têm que fazer. E no final de tudo, façam a prova simulada. E aí sim vocês podem passar para o próximo capítulo. Até lá!